sempre vou lembrar da coragem, o amor, da firmeza e vontade, a fé e devoção. Graça e paz a todos os irmãos. Eu quero gravar este vídeo aqui respondendo a pergunta de muitos irmãos que nos enviaram. E eu queria também aproveitar e pedir perdão a todos os irmãos pelo fato de termos demorado demais a responder. Também eu quero agradecer a todos por estarem enviando estas perguntas, pois estão contribuindo para que o canal cresça, enviando assim também perguntas que servirão de temas para que a gente discorra aqui no canal. Hoje são 4 perguntas, né? E eu queria que todos os irmãos acompanhassem até o final. O vídeo vai ser um pouco mais comprido, mas se os irmãos acompanhem até o final. Vamos correr para ganhar tempo. O irmão Lucivan, ele pergunta: se Deus é onipotente, onipresente e onisciente, por que ele perguntou a Adão: onde estás, quando ele pecou? Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que realmente há muitas pessoas que seguem, né, um certo ceticismo, né, e muitos estão até, né, combatendo, né, os atributos divinos, mas em nenhum momento, né, e de nenhuma maneira isso coloca em xeque os atributos divinos, né, a onipotência, a onipresença e a onisciência de Deus, né? Em primeiro lugar, nós podemos destacar inúmeros versículos que tratam desses atributos divinos. Eu separei aqui alguns versículos para a gente ler. 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, diz assim: na verdade, habitaria Deus na terra, eis que os céus dos céus não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Nem os céus podem conter a grandeza de Deus, como diz o versículo, né? Jeremias 23, versículo 24 diz: esconder-se alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor, porventura nem não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Ou seja, se alguém poderia se esconder de Deus, esse aqui é um dos melhores textos, né? Ninguém pode se esconder de Deus, é o que o texto diz claramente, sem falar do Salmo 139, né? E muitos outros versículos que a gente não vai citar, para que a gente não demore demais apenas nesta pergunta. Hebreus também, capítulo 4, versículo 13, diz que todas as coisas estão nuas e patentes ante os olhos daquele com quem deveremos um dia prestar contas. Então, Deus, segundo a Bíblia Sagrada, Ele é sim onisciente e também onipresente, que é os atributos divinos que são, de alguma maneira, combatidos, né, por esta pergunta. Mas eu queria também, né, falar algo acerca dessa questão. Se nós formos parar para olhar, não foi a única pergunta que Deus fez para Adão, né? Então, na questão, não é que Deus estava procurando Adão. Vamos aqui olhar atentamente o texto. Vamos ler aqui a partir do versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Primeira pergunta. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. E disse Deus: quem te mostrou que estavas nu? Segunda pergunta. Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Terceira pergunta. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? Então ela, né, disse que a serpente havia a enganado. Então nós vemos aqui 4 perguntas que Deus fez, né? Então Deus, ele mesmo sabendo de tudo que estava acontecendo, ele começou a fazer perguntas. E isso aqui eu vejo, em primeiro lugar, que Deus, ele sempre trabalhou por meio de perguntas para todos os seus filhos. Por exemplo, Caim, quando ele mata o seu irmão Abel, Deus chega para ele também, toma a iniciativa de ir até ele e perguntar: onde está o teu irmão? Se a gente for parar para analisar, por que Deus sempre toma a iniciativa de ir até lá e faz as perguntas?
Uma coisa que não está no texto, que muitas pessoas dizem, é que todas as tardes Deus ia até Adão e lá Deus conversava com ele. Isso não está no texto, né? Muitas pessoas querem fazer esta imposição, mas não está. Dá a entender, né, que de vez em quando Deus realmente o visitava, né, pelo fato de Adão conhecer a voz de Deus e também dele ter ido até ele. Então Deus realmente o visitava, mas não necessariamente toda tarde. Então nós vemos que o próprio Deus, vendo que Adão pecou, ele toma a iniciativa. Isso é mais uma prova de que Deus sabia, né, que ele estava lá, porque o próprio Deus que foi até ele. Em segundo lugar, Deus sempre trata com perguntas. Foi no caso de Caim, foi no caso também de Isaías, naquela visão no capítulo 6, onde ele diz, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Obviamente, se Deus estava mostrando aquela visão a Isaías, só tinha ele para responder. Assim também no caso de Adão e no caso de Caim, Deus queria apenas uma confissão da parte deles. Então, resumindo e concluindo aqui, Deus ele trata a Adão como um pai que sabe que o seu filho comete um erro e ele toma a iniciativa de procurar o seu filho, né, como se não soubesse de nada, mas começa a fazer perguntas para ver se o seu filho o confessa, se o seu filho pede perdão e se o seu filho está arrependido ou não. No caso de Adão, ele não estava, né? Ele jogou para a mulher e a mulher para a serpente, e ambos não confessaram o seu pecado e não pediram perdão a Deus. Mas isso em nenhuma maneira coloca em xeque a onipresença de Deus, mas pelo contrário mostra a paternidade de Deus para com Adão e Eva lá no jardim. Vamos para a segunda pergunta. Ela foi enviada pelo irmão Jardel, né? No nosso vídeo, né, sobre o show gospel, né? O show gospel não é cristão. E ele pergunta assim, então, qual a diferença entre o pregador e o cantor que sai da sua igreja para outra, né, para pregar? Bom, em primeiro lugar eu quero dizer algo, né? Não existe em nenhum texto bíblico, né, respaldo para o ministério de cantor itinerante. Já para pregador existem inúmeros, os apóstolos e todos os discípulos de Cristo, de certo modo, eles fizeram, né, esse ministério itinerante, ou seja, pregando de lugares em lugares, como o próprio Cristo mandou em vários textos, né? E no caso do pregador, nós devemos fazer uma distinção, né, dos pregadores antigos, ou seja, dos tempos bíblicos, e também dos pregadores dos tempos modernos. Aliás, eu não vou nem tanto demorar aqui nessa resposta, porque a gente está preparando um vídeo exatamente sobre o tema, né? A diferença dos pregadores itinerantes da igreja primitiva e dos pregadores itinerantes do tempo moderno, né? Nós vamos fazer uma forte crítica contra os pregadores de hoje, né? Que a gente sabe, né, que na realidade nós vamos até fazer uma exegese daquele texto de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14, que diz que aquele que é no seu evangelho, que vive do evangelho, é um texto que está servindo de pretexto para eles extorquirem dinheiro e fazerem também um ministério bem semelhante ao do show gospel, né? Que é um ministério realmente visando lucros, né? Na verdade, eles não estão vivendo do evangelho, mas estão negociando com o evangelho, né? E é bem diferente, né? Então, mas existe um respaldo para pregadores itinerantes que não tem nada a ver com estes aí, que, por exemplo, eles fazem um negócio do evangelho, investem dinheiro em gideões, por exemplo, que cobram de 10 a 20 mil reais para pregar lá, e como é um congresso bem famoso, né? As pessoas vão ficar bem conhecidas e terão assim agenda para todo o restante do ano, aliás, para vários anos, ficaram famosos porque pregaram lá em Gideões. Então também um ministério bem semelhante, mas em nenhum momento a Bíblia dá respaldo para o cantor. Isso, se formos olhar o Antigo, o Novo Testamento, não veremos. Se formos olhar toda a história da igreja, nós não veremos esse ministério de cantor itinerante. Então é uma invenção, aliás, uma imitação do mundo que foi feito essa questão de todo o estrelismo, de empresário, de agenda, de fã-clube, de entrevistas, de holofotes, de seguranças, né? E essas coisas não há respaldo bíblico, isso é
um mercado, né? Isso é um negócio que estão fazendo com o Evangelho. Então, que os irmãos, né, assistam o vídeo que a gente está preparando sobre os pregadores itinerantes, mas os verdadeiros pregadores itinerantes, eles têm sim respaldo bíblico, não para lucrar, não para luxar com o Evangelho, nem para fazer um ministério artístico, como muitos aí que servem apenas para animar auditório, né? Mas para cantor itinerante, não. Cantores são custo do templo. A igreja deve investir em um ministério de louvor, deve até assalariar se preciso, dependendo também da condição, mas que seja local. E se preciso, até adorar a Deus onde quer que seja, mas não como uma banda igual às bandas seculares.